como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje vai ser sobre o primeiro trimestre da minha gestação. Já se passaram aí mais de 3 meses, mas hoje eu vou falar aí sobre os 3 primeiros meses pra vocês, como foi tudo, como foi que a gente descobriu, né? E quais foram os sintomas e as mudanças desde então. Eu descobri a gravidez antes da menstruação atrasar, nós não usávamos nenhum método aí contraceptivo, então eu fui comprar algumas reposições de materiais para o meu trabalho na farmácia e falei, vou comprar um teste. Faltava aí, eu fiz o teste na quinta e eu acredito que era para descer no domingo, então eu fui, comprei o teste e fiz lá no meu estúdio mesmo, à noite já, e deu positivo. Deu bem clarinho mesmo. Eu mandei pra uma amiga que estava grávida também, pra ela me confirmar. E então eu e ela sabia aí nesse primeiro momento. E nós tínhamos um curso de noivos ainda pra terminar. A gente foi fazer esse curso nesse dia e eu não falei nada nem pro meu esposo, né, nem pra ninguém. Cheguei em casa, tomei banho, contei pra ele e aí sim que foi que começou, né, as coisas a mudarem. Para as demais pessoas eu contei no domingo, que era Dia das Mães, então para minha mãe, para minha sogra, para os nossos avós, todos eu contei no domingo. E foi isso no primeiro momento, eu não estava tendo nenhum sintoma aparente ainda. Eu fiz porque poderia ter uma chance e de fato tinha, né? Então eu descobri antes da menstruação atrasar, bem ansiosa mesmo. O Eric até fala que eu procurei, não foi nem que eu descobri, né? Descobrindo então a gravidez, eu fiz a conta, baixei o aplicativo, né, daquele gravidez, fiz a contabilidade lá da data da última menstruação e dava que estava em torno de 5 semanas. Já marquei o primeiro pré-natal, fiz a consulta e num dia era a minha consulta, no outro dia era o meu primeiro ultrassom. A minha médica também fez calculando com a data da última menstruação e dava aí em torno de 5 semanas também. Só que quando eu fui... Não, me engano. Estava dando em torno de 7 semanas. E quando eu fui fazer a ultrassom, né, bateu que eu estava de 5 semanas. Deu uma pequena diferença da data da última menstruação para a data do primeiro ultrassom. Então, na primeira ultrassom que eu fiz, deu pra ver que estava lá, né, o embriãozinho, o saco gestacional e tudo, mas eu não conseguia escutar o coraçãozinho porque era muito pequeno, tinha 2 milímetros quando eu fiz essa ultrassom, porque deu essa diferença aí na contagem. Então, com 8 semanas certinhas, né, 8 semanas contadas já atualizada junto com a ultrassom, eu fiz a segunda ultrassom, que foi quando a gente conseguiu escutar de fato o coração do neném. E aí foi um alívio, né, que é uma ansiedade muito grande a gente ir fazer a ultrassom e ficar tensa pra saber se tá tudo bem, se tá no lugar certinho, se não tem nenhum descolamento e tudo mais. Então, foi isso. No primeiro trimestre, eu fiz 2 ultrassons, uma com 5 semanas e outra com 8 semanas. Eu acredito que nem sempre precisam ser feitas 2, mas como eu tinha feito uma com muito pouquinho, né? Aí eu precisei refazer aí pra conseguir escutar e ver se estava tudo certo. Em relação aos enjoos, eu tive sim alguns episódios aí de enjoos, mas comparado a muitas outras grávidas e até grávidas da minha convivência, eu achei que foram poucos, graças a Deus. A semana que, de fato, eu comecei a sentir enjoo foi na 8ª semana e os enjoos duraram freneticamente, assim, de 1 semana a 10 dias. Foi em torno do que eu tive de enjoo aí. Eu não tive muito além disso. E o enjoo, eu ficava com o estômago muito ruim, né, enjoando mesmo. E pra vomitar, era alguns episódios. Tinham dias que eu vomitava, tinha dias que não. E teve algum dia ou outro que eu vomitei mais de 1, 2 vezes, mas em geral era uma vez no dia, ou no final do dia ou não. E eu percebi que eu enjoava mais se assim que eu acordasse eu não comesse e se o que eu comesse não fosse algo de sal. Então eu precisava comer alguma coisa de sal, porque quando eu comia coisa de doce, o meu estômago não aceitava muito bem. Então aí, até eu entender isso, né, eu enjoei mais, mas assim que eu entendi, foi reduzindo já também. Eu consegui trabalhar normalmente,
mas de fato tinham dias que eu estava indo arrastada mesmo, só para cumprir, né, a obrigação. Em casa a mesma coisa, eu fazia as coisas de casa, continuei fazendo sozinha, mas tiveram dias melhores, dias piores, dias mais fáceis e dias mais difíceis. Eu comecei a sentir muito sono também, então tinha alguns dias que eu tinha que dormir no meio de fazer uma coisa ou outra, dormia entre os meus atendimentos no estúdio também, para conseguir aí aguentar até o final do dia. Teve um dia específico que eu não consegui lavar nem as vasilhas da minha casa, mas isso também foi só uma vez, só um dia, porque eu sentia muita fome, eu não perdi o apetite mesmo enjoando, eu estava com muita fome mesmo, e se eu não comesse desesperadamente, eu ficava muito fraca. Então eu precisava comer porque eu sentia muita fraqueza e às vezes mesmo comendo eu me sentia fraca. Então muitas atividades de ficar muito tempo em pé e tudo mais eram mais difíceis de fazer por causa disso, porque eu sentia muita fraqueza, ao mesmo tempo muita fome e enjoando tudo junto e misturado. Teve um dia que o Eric chegou, eu estava até chorando porque eu tava com fome, não conseguia fazer a comida, a janta, né? Porque não conseguia sentir o cheiro, tava enjoando. E ao mesmo tempo eu queria comer, porque eu tava com muita fome. Aí nesse dia até a gente teve que pedir comida, porque eu realmente tava chorando de fome. Então eu chorava e ria ao mesmo tempo, porque eu tava sentindo dor e com fome e uma mistura de sentimentos loucos, né? Que só grávida mesmo pra entender. Um dos sintomas que eu tive muito também foi a sensibilidade, ficar mais emotiva. Eu, por si só, né, já sou uma pessoa muito chorona. Mas piorou, assim, 1000 vezes na gravidez. Tudo eu choro, tudo é muito mais embaixo. Tudo me deixa muito mais emotiva. Então, eu realmente fiquei muito mais emotiva também. Eu falei que eu não perdi o apetite, né? Porque eu sei que tem gente que nos primeiros meses até perde peso primeiro pra depois ganhar, porque vomita tanto, né? Que a comida não para e tudo. Eu não tive isso. Eu tive alguns episódios de vômitos, mas porque eu acho que eu misturava muita coisa nessa onda de sentir muita fome e o estômago de fato não aguentava. Em questão de sensibilidade. Eu senti muita sensibilidade nos seios, então até hoje eu sinto um pouco, mas melhorou. Mas eu senti bastante mesmo. Eu não senti mudança no meu cabelo, já tava seco e continuou. Tem gente que fala que fica muito bonito o cabelo na gravidez. Eu achei que cresceu bastante, tá crescendo bem mais o meu cabelo, sobrancelhas, cílios. Mas em questão de ficar mais bonito, mais hidratado, brilhoso, eu não senti mudança nenhuma. Na minha pele, a minha pele não estava perfeita antes e agora continua assim, do mesmo jeito. Eu tive algumas espinhas assim na região da testa, mas eu não sei dizer se já era normal, né, do meu corpo ou se foi de fato por causa da gestação. O meu peso eu não diminuí. Eu engordei, inclusive, a minha médica pediu pra eu tomar cuidado aí em relação a isso, porque em um mês eu tinha engordado 2 quilos. Aí agora que eu já passei disso, tá como se eu tivesse engordado 1 quilo por mês, porque o mês meio que equilibrou o outro. Mas eu tinha que tomar um pouquinho de cuidado porque eu sou baixinha e aí não era tão recomendado que eu engordasse tanto. Mas até no meu último pré-natal, eles fizeram aquele cálculo lá, né, médio do IMC, e disseram que eu podia engordar aí até de 11 a 13 quilos, de acordo com a minha aí altura, peso e tudo mais, né? Em questão do sentimento, gente, ficou mais aflorado sim, como eu disse, a parte emotiva e tudo, mas em questão aos sentimentos, assim, com a gravidez, eu acho que ainda estou em processo. Não sinto mal em nenhum momento por estar grávida, mas tem muitas mães e tudo que a gente conversa e que é muito, ai, meu bebezinho, não sei o que, né? Chora por causa de tudo, assim, em relação ao sentimento mesmo. E isso eu não tive ainda, eu sinto que é muito amado, que eu quero cuidar e tudo, mas, como se diz, eu sigo normalmente, né? Bem racional, tá tudo muito racional ainda. Não tá nada muito só pela emoção, sabe? Em um dos exames que eu fiz, os primeiros exames que eu fiz,
eu naquela de abrir os exames sozinha, né, e pesquisar na internet os resultados, pensei que eu estava com toxoplasmose, porque tinha dado lá, né, uma alteração, não sei o que, não sei o que. Mas aí quando eu fui no pré-natal, eu vi que eu era imune à toxoplasmose. Acho que eu já tinha pego, eu não sei como que é muito bem, mas aí de fato é como se eu fosse imune, então eu não tenho que ter tanto medo, né, quanto outras grávidas em relação aos cuidados. Os cuidados que eu tenho que ter é por higiene mesmo, né, normalmente da vida, não só por estar grávida. As minhas roupas, eu perdi sim, roupas muito rápido. Perdi muitas calças jeans, tem uma calça apenas que me serve, mas é porque as minhas calças, elas já eram muito apertadas antes de engravidar. Então isso, né, se eu engordasse, mesmo sem estar grávida, poucos centímetros ali, já afetaria elas. Não foi só porque eu estava grávida que eu perdi aí essas roupas, né? Não seria só por isso, quer dizer, se eu engordasse qualquer tanto eu ia perder porque elas eram bem justinhas mesmo. Em relação aos fatores, eu acho que foram esses. Tô tendo ainda muita dificuldade para fazer comidas. Como eu enjoei um tempo, eu perdi a prática e aí eu fiquei muito assim, juntou perca de prática com perca de vontade, com preguiça. Então eu tô voltando aí a fazer comida. Na verdade, eu sempre estava fazendo, né? Mas sem vontade e até de má vontade, muitas das vezes. Então agora eu estou me policiando aí pra não tornar esse momento ruim, pra fazer com que seja de fato prazeroso, com que seja aí de fato algo bom, porque eu não quero de forma alguma fazer alguma coisa com cara amarrada, com um sentimento ruim. Então eu tô me policiando aí porque isso deu uma mudada mesmo. Mas, gente, é muito louco como que as coisas mudam, né, depois que a gente tá grávida. Eu fiquei contestando que eu não tava tendo enjoo nem nada, mas tem coisas que, de fato, eu não posso negar que foram essas coisas que aconteceram. Tem dias que o sono era descomunal mesmo, você tinha que deitar e dormir porque não dava pra ficar em pé. Se você ficasse em pé, se você ficasse tentando se manter acordada, né, eu ficava até tonta, tipo assim, me dava tontura, fraqueza mesmo. Eu falava pra minha mãe, né, mãe, pelo amor de Deus, eu preciso tomar uma vitamina, porque eu vou morrer, essa criança vai sugar tudo que tem aqui dentro de mim porque eu tô fraca. Mas era só os sintomas aí do primeiro trimestre mesmo, eram normais, os meus exames deram normais também. Então era só o bebezinho aí se desenvolvendo, né? A minha barriga já está bem grandinha, eu acho que no vídeo não vai dar pra perceber, mas já está bem grandinha. Como eu disse, eu já passei do primeiro trimestre, mas isso aí vão ser assuntos, né, pros próximos vídeos. Eu já mostrei pra vocês os primeiros presentes do neném, eu não sei o sexo ainda. Estou com a morfológica, com o pedido da morfológica já, vou marcar. E aí eu acredito que nela eu já vou descobrir. Mas não estou ainda, né, não sei ainda. Mas eu tenho alguns outros presentinhos, além dos que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Também que minha mãe deu. Sim, ela está bem aquela avó babona. Como eu disse pra vocês já, da minha parte, é o primeiro bebê, né? É o primeiro neto, é o primeiro bisneto. Então, vai ser uma criança mimada mesmo. Eu vou ter até que cortar algumas coisas, porque senão eu e o Eric não vamos dar conta da manha dessa criança. Então, aqui tem um macacãozinho, neutrozinho também, olha aí pra vocês verem. Muito bonitinho. Quando eu vejo essas roupinhas, gente, aí o meu lado sentimental aflora. Vou ser sincera com vocês. Tá muito bonitinha. Minha mãe falou que não aguenta mais comprar coisa neutra, mas segue comprando, né? E esse daqui, ó, é uma calça riscadinha e um bodyzinho. Todos esses também, gente, foram comprados no Peça Rara. Aqueles que eu mostrei pra vocês no último vídeo, a maioria que minha mãe comprou foi lá também. Eu acho que todos, pra ser sincera. E esses daqui também foram. Eu não tenho nenhum problema com coisa de segunda mão. Então, estão super bem-vindos aqui. E fora que a qualidade é muito boa também. Vou mostrar também pra vocês um item que não é de roupinha, mas é pro quartinho do neném ou da neném, né?
que foi a mesinha lateral que a gente já comprou. Olha que gracinha que é. Não, gente, eu tô encantada, encantada, encantada. Eu tinha achado uma bem mais simples no Marketplace do Facebook. E essa daqui foi até mais barata do que a que eu achei, então ela é linda. Eu sei que ela não é tão pequenininha pra mostrar no vídeo, mas eu quis mostrar porque eu não consegui conter a ansiedade mesmo. O berço também já está aqui, que eu até falei pra vocês no último vídeo, mas não está montado ainda. Eu vou ter que esvaziar o quartinho primeiro, que ele estava sendo nosso quartinho da bagunça. Eu posso até fazer um vídeo, ou tentar, né, não vou prometer pra vocês verem aí, eu esvaziando e a gente começando a organizar. Porque a gente já quer começar a comprar também outras coisinhas dessas coisas maiores. E aí eu posso mostrar pra vocês o berço também. Acho que eu não vou deixar pra mostrar tudo em um único vídeo, não. Mas essa daqui é só um pequeno spoiler de uma das coisas que eu quero colocar aí no quartinho desse neném. Então é isso, gente. Esse foi o meu primeiro trimestre, sem grandes coisas, mas foi a minha experiência. Me conte também a sua experiência aí nos comentários, se você já passou por esse momento, se você está grávida, se você já é mãe, se você passou por uma gravidez ou mais de uma. Conta aí pra gente nos comentários, eu vou gostar de ver, o Eric também. Então vamos viver com a gente essa experiência. Vou tentar ser mais assíduo aqui. Eu tinha tido um probleminha aí com a memória do meu celular, mas eu espero que tenha sido solucionado. Espero vocês nos próximos vídeos e é isso. Tchauzinho!